Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje começa com um complemento do que vimos ontem. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Este ensinamento de Cristo é fundamental. Não podemos servir a dois senhores. Estas palavras de Nosso Senhor ficaram muito claras para os ouvintes daquela época, pois o servo era uma pessoa que vivia inteiramente dedicado ao seu amo, ao seu Senhor. Não havia como um servo servir a dois senhores. Jesus utiliza esta imagem para ilustrar que também não podemos servir a ele e a qualquer outro senhor, como o dinheiro, o prazer, o trabalho, a vaidade, etc. Não podemos servir a dois deuses. E explica, pois ou odiaremos um e amaremos o outro, ou seremos fiéis a um e desprezaremos o outro. Vamos imaginar uma pessoa que tenta servir a dois senhores, Deus e o trabalho. Muitas pessoas hoje servem ao Deus trabalho, trabalhando horas e horas como louco e, consequentemente, descuidam todo o resto da sua vida, família, saúde, o próprio Deus, etc. Isso é inevitável, não há como fazer do trabalho um Deus e cuidar das outras áreas da nossa vida. Na verdade, poderemos estender esta consideração e dizer
que além de não podermos servir a dois senhores, não podemos servir a qualquer outro Deus que não seja Deus. Por quê? Porque qualquer outro Deus nos fará escravo dele, destruindo a nossa vida e a vida dos outros, ao passo que só Deus, nosso Senhor, nos conduz ao amor máximo, edificando a nossa vida e a vida dos demais. Como consequência de não servirmos ao dinheiro, que é o caso do Evangelho de hoje, Jesus diz que não devemos nos preocupar com a nossa vida, com o que comeremos e beberemos, com o nosso corpo, com o que vestiremos. Para entender o que é preocupar-se, basta separar o prefixo pré do verbo ocupar-se. Quem se preocupa é quem sofre por antecipação. Deus quer que nós nos ocupemos com as necessidades materiais e não nos preocupemos com elas, pois elas não são as realidades mais importantes da nossa vida. Em outra ocasião já falaremos do abandono das nossas preocupações nas mãos de Deus, fazendo referência justamente a estas palavras de Jesus. Desta vez, vamos ficar com a lição mais importante, que é a de servir unicamente a Deus. Por isso, Jesus diz no final deste Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Pensar se estamos servindo a dois senhores. E se há alguma realidade que está me puxando muito, pedir ajuda a Deus para colocarmos no seu devido lugar. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.